Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Vou precisar de um Remifly, entendeu? Fica ligado. Fica ligado. Epa, tira o fio. Lucas capítulo 5, verso 1 ao 5. Vamos projetar aqui a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de a gente ler a palavra do Senhor, curva sua cabeça comigo. Vou desacelerar você um pouquinho, que você está muito acelerado já. Alguns já se aceleraram, já começaram a tirar folga, já emendaram o final de semana. Em vez de ser quinta-feira, já começaram na quarta, né? Os irmãos são assim. Daqui a pouco já não vem mais por causa do Natal. E aí, pronto, só vem no culto da virada para dizer tchau, pastor. Né? É uma benção. A igreja é bom demais, gente. Deus é bom. É ou não é, gente? Aí tem que entender os irmãos, né? Que todo mundo quer tirar uma folguinha. Não é, vamos? Ir pra praia. Sabe que vai chover amanhã? Diz que a meteorologia vai chover, né? Acho que as praias vão ficar proibidas, né? Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, meu Pai. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é digno de ser adorado nesse lugar. Nós pedimos que as nossas mentes agora sejam esvaziadas, meu Pai, pelo poder que há no Teu nome. Que toda preocupação seja cessada agora, a ansiedade seja cessada agora. Que tudo que deixamos lá fora, meu Pai, fique lá fora, Pai. Saiam da nossa mente agora tudo que atrapalha de ouvir a Tua voz. Tua palavra ela é alimento para a nossa vida. Tua palavra sempre vai nos sustentar, meu Pai, no dia mau. No dia bom, ela nos ensina a celebrar. E no dia mau, ela nos dá força, nos dá intrepidez, nos dá fé, nos dá esperança, Pai. Porque tudo é por intermédio da Tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos agora. E o nosso coração, nós possamos esconder a Tua palavra em todo momento das nossas vidas. Ser conosco, nos acalma e fala conosco mais uma vez em nome de Jesus. Maravilhoso é o Senhor. Oh Deus, enche esse lugar com a Tua presença. Enche esse lugar com a Tua unção poderosa, meu Pai, e vai arrancando agora tudo aquilo que impede minha irmã, meu irmão que está aqui, ó Deus, de alegrar-se dentro da alma e derrama uma alegria que ele e ela possa regozijar-se em Ti, ó Deus, e o ânimo nunca seja mais abalado em nome de Jesus. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos ler junto? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lado de Genezaré, o lago de Genezaré. Vocês sabem que o lago de Genezaré é o mar da Galileia? Vocês sabiam disso ou não? Não sabiam? Sabia, varão? Você foi lá em Israel, não? Leu na Bíblia, não foi? Estou entendendo. Vocês não sabiam, então fique sabendo. O mar da Galileia foi onde Pedro andou sobre as águas. Foi onde Jesus acalmou a tempestade. Foi onde Pedro também fez essa pesca maravilhosa aqui que nós vamos aprender nesta noite. Então, quando você lê na Bíblia lago de Genezaré, você já sabe que era o mar da Galileia. Se você vê, é um lugar lindo, maravilhoso. Quando a gente foi em Israel, eu e minha esposa, em uma caravana, a gente chegou até nele, mas não entrou porque tinha um ortodoxo lá brabo com todo mundo. E aí o pessoal, em vez de descer pela escada que era para descer, começou a subir pela escada que era para descer. E lá tem regra. E aí, por ofenderem a regra deles, fechou o portão e ninguém entra. No início eu até achei aquilo uma brutalidade, mas não, gente. O ser humano, ele precisa seguir as regras. Mas de longe de
em visão, dava para você ver aquela coisa linda, maravilhosa, que parece que é um lago, mas é uma dimensão gigante que se encontra com o mar e torna-se em um mar poderoso. E sempre tem aquele momento, você vai ver aquela água toda calminha, parecendo que está parada, e de repente vem vento, vem isso, vem aquilo e faz ondas. E isso acontece até nos dias de hoje. Vamos lá para o versículo 2. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Quantos barcos tinham? 2 barcos. Perceba que Jesus, deixa aí no versículo 3, tá? Não sai não, deixa no 3. Perceba que Jesus, ele não estava no barco, e os homens estão voltando de uma pesca, onde eles não pegaram nada. O barco de Pedro não pesca nada, e ele está lavando a rede ali. E Jesus, ele entra em um barco, e ele escolhe o barco de quem? De Simão Pedro. O engraçado é que tinha 2 barcos, tecladista. Mas por que ele só escolheu o barco de Simão Pedro? Nem sequer ele chamou o outro pescador para ir no barco. A Bíblia não fala. Primeiro, que o barco estava vazio. Segundo, que ele manda Pedro voltar e pescar novamente. E Pedro vai e ele entra no barco. A escolha de Jesus ali não é por falta de opção. Ele tinha uma opção, tinha ou não tinha? Deus nunca escolhe por falta de opção. Sempre vai ter opções para ele escolher. Como é seu nome? Igor, tá vendo? Vou perguntar várias vezes, mas depois eu vou gravar. Igor, Deus escolheu você, não foi por falta de opção, Igor. Foi porque Ele quis escolher você. Deus escolheu o pastor Tiago, porque Ele quis escolher. Então a escolha de Deus, gente, é independente de qualquer escolha humana. Ele escolhe quem quer, usa quem quer, faz o que Ele quiser, porque Deus é Deus. O resto é. Então não podemos questionar as escolhas de Deus, por mais que a gente não goste de A, de B, de C, de D. Foi Deus que escolheu. Diga para o teu irmão, foi Deus que te escolheu. A sabedoria de Deus, ela é incontestável. Não tem como a gente querer questionar o que Deus faz nessa terra. O barco tinha o que, gente? Nada. Isso também significa que Deus não precisa que você ofereça nada, porque o que Ele te oferece é tudo o que você precisa. A pesca que estava sendo feita ali tinha levado a noite inteira. Era uma noite de pescaria, era o dia todo eles pescando. Mas escute qual é a primeira lição aqui desse texto. Que a escolha de Jesus, ela não é pautada, primeira coisa, em falta de opção, tá? Grava isso. Tipo assim, tem outro, poderia ser outro, mas eu quero escolher esse aqui, ponto final. Então a escolha de Jesus não é pautada em falta de opção, mas quando Ele escolhe, é porque Ele tem um propósito. Aguenta lá,
calma lá que a gente vai aquecer. Sabe o que é incrível aqui? É que ele trabalha a noite toda e não pega. É difícil quando a gente trabalha e não tem resultado. É difícil quando a gente faz algo e esse algo não dá certo. Uma outra lição que eu falei há pouco é que Deus não é como um homem, porque a gente sempre vai escolher quem tem resultado, quem tem algo para oferecer, e não vamos ser hipócritas. Nós humanos escolhemos assim. Eu nunca vou me vitimizar. Eu sei que se eu for escolher algo, eu vou escolher alguém que tenha resultado. Mas Deus não. Deus confunde. Pega quem não tem resultado para fazer. Tem resultado. Pega quem não pescou nada para mostrar que ele pode ainda dar resultado. Aí escute, gente, ó. Pedro não tem nada para oferecer e Jesus está dizendo: vai, verso 3, verso 4, e pega o barco e vamos lá. Se o barco tivesse cheio de peixe, tinha espaço para Jesus? Não. Observe que quando o barco está cheio, não tem espaço para nada, principalmente aquele barco de antigamente, aqueles barquinhos de pesca. Quem já andou de canoa aqui? Levante a mão. Canoa. Já remou? E já remou e ela ficou dando rodopio? Já não? Ah, então vocês não passaram por essa fase. Ô, fase maravilhosa. Você rema e ela fica rodando. Está bêbada, a canoa fica bêbada. Parece um redemoinho e não para. E aí tome você tentando e ela ali rodando, e até você alinhar ela, você tem que sentar numa posição certa que a madeira se encaixe ali para ela andar. Senão ela fica rodando. Imagine aquele barco cheio. Jesus não pode ir. E o barco estava o quê? Vazio. A maioria das pessoas que se relaciona com a gente é por interesse. É por algo que você tem a oferecer. O sol estava lindo. O mar estava maravilhoso. Não queria dizer que o mar não tinha peixe, o mar tinha peixe. E o versículo à frente vai provar que o mar tinha peixe. Só não estava dando certo para Pedro. Só não estava tendo uma pescaria de resultado. E aí Jesus vai e olha para essa situação e entra no barco e manda ele ir para o outro lado. Só que como nós só queremos, às vezes, ou melhor dizendo, as pessoas só nos rodeiam porque a gente tem algo para oferecer, é sinal que Jesus está rodeando alguém ali que não tem nada para oferecer. Pescador, ignorante, mas ele lança uma palavra, gente, ele lança uma palavra. E a palavra que ele lança é, por favor, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Olhe para o microfone. Vai. Cadê aqui? Não sai não? Quem mandou largar a rede? Ixi, o homem tem voz, viu? Quem mandou você parar? Vai. Olhe para o mar. Jesus está cantando esse louvor para ele, dizendo assim, ó: não mandou você parar, eu mandei você voltar para o outro. Aí Pedro vem, verso 4, vai, continua. Quem mandou? E quando acabou de falar, disse Simão: vai, faze-te ao mar alto
e lançai as vossas redes para pés. Olha a resposta de Pedro, escute. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre quem? Sobre a tua? A palavra dele: vai e volte a pescar. Pedro está dizendo: eu sou um cara especialista, eu sou um pescador de natureza, eu sou um cara que sei o que eu estava fazendo. O que esse homem está dizendo? Volta para pescar? Eu não vou pescar pelo que eu sei. Eu não vou ficar olhando para a minha especialidade agora, não vou ficar olhando para a minha técnica de pescaria. Eu só vou por causa da palavra. Presta atenção aqui e aprenda a primeira coisa que eu vou liberar sobre a sua vida aqui agora. Deus não quer nada de você. Deus não está preocupado com o que você não pegou. Mas Deus precisa sempre mudar algo na gente. E quando Deus precisa mudar algo na gente, Ele quer nos ensinar algo que Ele é muito mais além daquilo que a gente pensa que a gente é. Às vezes nós olhamos para a nossa capacidade, pela nossa técnica, por aquilo que a gente aprendeu. E não é errado se fazer isso. Mas quando se trata de Jesus de Nazaré, quando se trata do Deus Todo-Poderoso ordenando você seguir algo a uma direção, não temos como questionar, porque Deus, quando escolhe alguém, Ele está escolhendo alguém para mudar a vida de alguém por completo. Aí você pode estar olhando assim: mas pastor, eu não estou pescando nada, está frustrante, não está dando certo. Mas é aí que Ele vai ter espaço na sua vida para trabalhar. Porque se Ele encontrar a sua vida preenchida, Ele não tem espaço no barco. Mas Ele encontra ela vazia, é aí que Ele quer entrar no barco. Escute. Às vezes nós nos frustramos, tudo bem, mas é na frustração que Deus pode fazer você ter o melhor dia da sua vida. Por quê, pastor? Porque o dia para Pedro, Igor, era frustrante. Ele tinha pescado a noite toda e nada tinha pego. Mas Pedro não sabia que aquele dia seria o dia da pesca mais maravilhosa que ele iria fazer. Pela palavra de Pedro, pela expertise dele, ele não vai. Mas porque Jesus mandou, ele vai. E ele responde com propriedade: sobre a tua... Presta atenção, gente. Jesus pega o barco de Pedro ali emprestado para mostrar a Pedro que ele precisava trabalhar algo na vida de Pedro. Jesus, quando vai para a cruz do Calvário, ele pega a cruz emprestada, o túmulo emprestado, a sepultura emprestada, tudo emprestado. Jesus, quando vai celebrar a ceia, casa emprestada. E aí você vê que tudo ele pega emprestado. Era por falta de dinheiro? Não. Ele já tinha dinheiro logo quando ele nasceu, né? Enriqueceram ele logo ali. Não era por falta de dinheiro. É porque Jesus não ia perder tempo comprando coisas que para ele não ia ter relevância alguma. Como é que eu vou comprar um túmulo se eu vou ressuscitar no terceiro dia? Para que eu vou pagar pela cruz se eu vou sair dela? Para que eu vou pagar sobre um aluguel de uma casa? Eu vou levar? Não, vou pegar emprestado para celebrar a Santa Ceia. Eu estou ensinando a eles que depois que eu fui entregue, depois que o meu corpo foi entregue, eu não preciso gastar dinheiro com isso. Jesus estava nos ensinando uma lição, gente. Tem coisas que a gente não precisa gastar dinheiro, porque o dinheiro às vezes não vai comprar certas coisas. Jesus está dizendo que o que ele comprou não foi com dinheiro, porque ele não precisava de dinheiro para comprar, porque a missão dele aqui na terra que ele estava comprando, pastor Tiago, era eu, era você.
O que ele estava comprando era pelo sangue dele. E como ele usou o sangue dele para nos comprar, ele está dizendo assim: olha, esse povo eu escolhi. Esse povo foi o povo que eu morri na cruz por eles. Por quê? Porque esse povo, eles não tinham nada, não tinham solução na vida deles e não sabiam nunca a que destino eles poderiam chegar ou onde eles iriam chegar. Então eu na cruz eu pago um preço de sangue, onde eu vou morar com esse povo todos os dias até a consumação do século. Então quando Deus te escolheu, Deus não te escolheu somente porque você tem a cara bonitinha. Deus te escolheu porque Ele te ama e o preço que Ele comprou você foi o preço de sangue. Calma lá. Vamos lá. Quando Pedro diz que vai, ele lança a rede, não lança? Quando ele lança a rede, ele pega quantos peixes? 100 e pouco, 150, não foi? Mais ou menos, não é isso? 133? Contou lá, não foi? E os que pulou? A Bíblia diz que o barco enche. Quando o barco enche, o barco vai a pique. Ou seja, o barco está querendo afundar. Só que Pedro faz uma outra coisa, eu preciso que você aprenda essa lição aqui. A lição que Pedro está aprendendo agora é de chamar pessoas que estavam ali para compartilhar a pescaria. O barco estando vazio, gente, o barco estando vazio, para mim e para você, é fácil se manter de pé. Você sabia disso ou não? Porque há uma dificuldade maior de ele afundar. No outro dia você vai lá e tenta. Você não teve resultado hoje, amanhã você vai tentar e por aí vai. Você vai fazer várias tentativas e não vai desistir. Porque você tem um barco, tem um dom de pescar, sabe pescar, estudou, ou melhor dizendo, aprendeu a pescar desde a meninice com seu pai, com sua mãe, que ninguém estuda a pescar, né? Às vezes estuda, né? Também, sei lá. Mas tem a técnica. Então você vai lá e faz porque você nasceu para fazer aquilo. É assim ou não é? Só que, quando Jesus entra, Jesus não ensina Pedro a pescar. Escute. E eu vou chegar lá onde eu parei aqui agora. Jesus não está ensinando Pedro a pescar. Jesus está ensinando Pedro a lição que eu e você precisa relembrar. Que talvez você saiba, mas precisa relembrar. O que Jesus está fazendo na mente de Pedro é transformar a mentalidade de Pedro. Você até aqui sabe o que é ser um pescador. Você sabe manejar bem um barco, sabe manejar bem uma rede, você sabe pescar. Maravilha. Mas eu preciso transformar você, Pedro. Eu preciso mostrar que até aqui você dependeu de você. E a partir de agora você vai entender de quem você vai ter que depender. Porque a Bíblia diz que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Que tudo que fazemos sem Ele não vai dar certo. Mas tudo que fazemos com Ele, dá certo. E aí Pedro aprende essa lição. Beleza, ele pesca. Quando ele pesca, o barco enche. Quando enche, o barco vai a pique. Então, vazio, ele consegue manter de pé. Cheio, o barco está para afundar. Aí ele vai e compartilha. Quando ele compartilha, ele está aprendendo outra lição da generosidade, de compartilhar com as pessoas. E o Evangelho é isso. O Evangelho é você ganhar para compartilhar, não só para você. Quando você ganha só para você, esqueça, eu estou sendo abençoado por Deus, só é para você. Só você que está sendo abençoado. A bênção não vem de Deus, porque a bênção que vem de Deus é uma bênção compartilhada. Você recebe e distribui. Ele está aprendendo essa lição da distribuição, da compartilhação. Quando ele compartilha, o barco começa a alinhar novamente, então não afunda. Qual é a lição que eu aprendo nisso também? É o seguinte, gente, que quando você está fracassado financeiramente, você vai ali vivendo
sua vida de boa. Só que quando você enriquece de uma hora para outra, ou chega uma fartura, a pesca era maravilhosa, enche o seu barco todo, tem um problema aí também. Por quê? Enquanto você não tinha nada, você era uma pessoa. E quando você tem tudo, aquilo não pode te mudar. É por isso que Jesus nos ensina a compartilhar. Porque quando a gente compartilha, nós estamos abençoando vidas. E nós nascemos para abençoar. Ou seja, se a minha bênção não é compartilhada, eu estou errando. Mas se eu compartilho, eu estou acertando. A Bíblia diz que nós temos que ajudar, sim ou não? Semear na vida de pessoas, sim ou não? Nós temos que semear na igreja, semear na vida dos outros, semear em tudo. É ou não é, gente? Então, se a gente faz isso, a gente cumpre o que a Bíblia está dizendo. Então, Pedro vive esse momento. Eu já vi várias pessoas chegando no topo, e demorou para chegar, mas quando chega, cai. Porque entra a soberba, entra a vaidade, entra o egoísmo, e dizer, eu não vou dividir com ninguém. Aí o barco afunda ou não afunda? A pesca tinha durado o dia todo, a noite toda, ele não tinha pescado nada. Até aí, beleza, estou lavando a rede, preparando ela para o próximo dia, vou voltar. Agora ele vai pescar e enche. Se ele não distribuísse, o barco ia afundar. Observe que a frustração, ela mexe em nossa estrutura, mas nos mantém na busca, nos mantém no empenho, nos mantém na dedicação. Eu vou me esforçar mais, eu vou atrás, eu vou bater. Por mais que eu não esteja vendo saída, eu vou em busca, eu vou para o ciclo de oração, eu vou para o culto, eu vou para isso, eu vou para... Mas quando a bênção chega, hoje eu não vou para o culto. Buscar o que se eu já recebi? Hoje eu não vou fazer. Para quê? Hoje, aí começa a ocupação. E não é bem assim. Pedro volta, distribui tudo, e o milagre da pesca maravilhosa estava concluído. Só que aí Jesus vai diga comigo, o que é que Pedro faz, gente? Larga a rede, larga peixe, Igor, larga tudo, e vai atrás em quem tem uma palavra para ele. Esse cara, quem é ele? Eu não tinha pego nada, ele manda eu voltar, eu pesco não sei quanto, divido com todo mundo, enche a família de todo mundo, mas eu não vou ficar aqui sem ele não, porque sem ele, Pedro aprende a lição que todo mundo precisa aprender na vida. Presta atenção, quando a gente nasce, nós temos a alegria de nascer, de viver, de crescer, não é assim? Nós vamos nos alegrando cada dia que passa da nossa... Não sabe, a gente celebra o aniversário, é ou não é? Mas, quando a gente aprende o porquê de a gente ter nascido, o para que a gente nasceu, eu acho que a gente se descobre, é ou não é? Por que eu nasci? Para que eu nasci? Qual é o objetivo de eu ter nascido? E nós só descobrimos isso por intermédio da Jesus fala para ele, eu te farei. Não estava dizendo eu estou te fazendo, eu vou fazer. Você é. Está no Se ele não vai, ele ia conseguir viver aquilo? Não. Aí ele recebe aquela palavra de Cristo, dizendo, primeiro foi quem mandou te largar a rede, quem mandou você parar. Só que você sabe pegar peixe. Eu vou te fazer pescadores de alma. Eu vou fazer pescadores de... Pastor, mas qual é o meu propósito? O seu propósito não é só trabalhar. O seu propósito não é só fazer aquilo que lhe apraz.
o seu propósito é fazer a missão de Deus. Só que você só consegue fazer a missão quando Deus transforma a sua mentalidade, gente. Eu não posso ser usado por Deus com a mentalidade de fazer aquilo que eu quero fazer. E eu repito aqui uma palavra que eu gosto de dizer muito, que menino faz o que quer e adulto faz o que precisa ser feito. Nós não temos tempo mais de ficar naquela vida, de ficar tomando leitinho e dizendo, eu não sei o que eu tenho que fazer na casa de Deus. Sabe sim, não faz porque não quer. Todo mundo sabe qual é o propósito de um cristão, sim ou não? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ponto final. Você nasceu para frutificar. Você nasceu para gerar vidas. Você nasceu para ganhar almas para o reino de Deus. E às vezes você está de braço cruzado buscando tanto uma pesca maravilhosa e está esquecendo que você não nasceu só para pescar. Você não nasceu só para trabalhar, para comer, para beber, para comprar roupa no shopping. Você não nasceu só para isso. Você nasceu para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas só entende isso, gente, quem tem a mentalidade transformada. O que Jesus estava querendo fazer com Pedro era mostrar para Pedro o seguinte: Pedro, você pesca bem, beleza, você sabe fazer o que você nasceu para fazer, está tranquilo, mas agora eu quero fazer outra coisa com você, Pedro. Quero mostrar para você que você não nasceu para isso. Às vezes você está perdendo a oportunidade de no seu trabalho falar de Jesus para alguém. Às vezes você está perdendo a oportunidade de no meio da academia ali onde você está malhando, tentando ficar magrinha, bonitinha ou magrinho, bonitinho, de falar de Jesus para alguém. Às vezes a pessoa nem sabe que você é crente, porque a sua vestimenta não tem prudência, ou os seus comportamentos não tem exemplo algum, e aí você não consegue falar que você é cristã, porque você sabe que se você abrir a boca para falar que é cristão, a pessoa vai olhar para você: você é? Eu nunca imaginava. E ser cristão não precisa estar abrindo a boca para dizer que é cristão. A sua fala é uma evangelização. Quando você abre a boca, você já abre com a gíria de crente. E aí, benção. É ou não é? Oh, glória a Deus. Opa, já sai, já começa a sair assim do nada. Engraçado que todos os meus amigos que são ímpios ainda, já ele vai estar aqui na igreja, eles ficam chamando assim: aí bênção, bom dia bênção. Eles já me dão bom dia falando bom dia bênção. É tudo assim. É porque eu tenho esse linguajar de bênção o tempo todo. Até o palavrão do crente é fariseu. É ou não é? Judas. É assim ou não é? Barrabás. É o linguajar do crente, não tem jeito. Você não pode chamar de outra coisa, você xinga: vai fariseu, hipócrita. Hipócrita pode, que Jesus chamou. Mas é isso. Aí Pedro está sendo transformado, e aí ele desperta nele um outro vazio. O vazio agora está nascendo dentro do coração de Pedro. Eu preciso seguir esse homem. Do nada ele veio, uma multidão vem atrás dele, tem 2 barcos, ele escolhe o meu. A multidão se despede, ele manda eu ir pescar. O barco enche, a pescaria é maravilhosa, mas espera aí, só ele tem as pá. Paulo diz uma coisa, que quando a gente está forte, é aí que a gente está fraco. Toda vez que você achar, gente, que você já é capaz suficiente para seguir uma rotina de vida sem Jesus, você está fraco. Toda vez que você achar que você é bom, que você é o bom da boca, é o melhor na empresa, é o melhor na sua casa, é o melhor em qualquer âmbito, você está fraco. Porque o nosso enchimento de Cristo não nos torna totalmente
forte aos olhos das pessoas. Pelo contrário, nos torna mais dependente dele ainda. Então, quando eu acho que eu não preciso orar, que eu não preciso ler Bíblia porque eu já tenho conhecimento, que eu não preciso jejuar por nada, que eu já sou crente de marré, desci, eu já estou fraco. Eu tenho que ter a minha rotina espiritual novamente, eu tenho que ter a minha rotina de oração, minha rotina de leitura, eu tenho que ter minha rotina de consagração. Eu não posso parar a minha busca, porque a busca aqui nessa terra é o tempo todo, e para eu alimentar outras pessoas, para frutificar na vida dos outros, eu preciso estar cheio para transbordar, não para dizer que eu sou melhor, não para dizer que eu sou especial, não. Porque Deus escolhe quem Ele quer. E aqui, deixa eu falar uma coisa séria. Todos vocês foram escolhidos. Todos vocês Deus escolheu para fazer algo na vida de alguém, na de vocês. Eu acredito que hoje Deus está dando a vocês a pesca maravilhosa, porque a pesca maravilhosa não é somente você receber aquilo que você veio buscar de bênção do que Ele pode entregar, mas a pesca maravilhosa é saber de fato o que é que eu preciso fazer nessa terra para frutificar no reino dEle. Pedro agora deixa de ser um pescador de peixes para ser um pescador de almas. Bota aí, por favor, versículo 5, Léo. Seis. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompia-se-lhe a rede. Olha lá, está vendo? O peixe caiu, a rede rompeu. Verso 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam. Verso 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem. Ele não estava se achando digno daquilo que ele estava vivendo. Gente, escuta isso. O Pai entra no seu barco, você ainda se sente sujo, inferior, incapaz, e esse sentimento vem sobre nós quase todos os dias da nossa vida, viu ou não vem? Às vezes a gente se sente um pouquinho incapaz. Poxa, para falar com Deus eu preciso de uma regrinha, eu preciso de um jeito. Peraí, deixa eu me limpar. Pai, oi meu Deus. E se treme todo para ir à presença de Deus. Tem gente que chega aqui no altar, se treme todo. Por que se treme? Porque se acha pecador. Se acha o tempo todo que não merece, que não é merecedor. Verso 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Ou seja, ele nunca teve aquela experiência. Teve ou não teve? Se ele tivesse aquela experiência, ele não ia se espantar. É verdade ou não é? Então aquela experiência nunca existiu na vida dele. Olha o que o verso 10 diz. Bota lá, Léo. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse a Simão: não temas. Ou seja, não tenha medo. De agora em diante serás um pescador de homens. Eu sei pescar peixe, eu agora vou pescar homem? Não estou entendendo nada. Vai lá no verso 11. Vai no 11. Oxe, travou o dedo aí.
e levando os barcos para a terra, deixaram o quê? Mas cara, peraí, meu. Você luta para ganhar. Larga tudo. O propósito de vida dele ainda não estava definido. Ele não sabia o que ele tinha que fazer de fato. Escute uma coisa, gente. O segredo da nossa vida é a gente entender o seguinte: eu sei que eu tenho que fazer, eu preciso fazer, e chega de negligenciar. Porque às vezes você sabe, você não faz, e você fica dizendo o tempo todo: eu vou iniciar. Aí Deus coloca pessoas do seu lado, mas você não tem capacidade de falar, de ajudar. Hoje eu parei por meia hora, quando eu estava vindo para cá, para falar de Jesus para uma pessoa. E eu disse: você é tão capaz no que você faz, mas você está perdido na sua sabedoria. Ele olhou para mim, começou a ouvir. Eu digo: sabe por que eu estou dizendo isso a você? Porque quanto mais você está perdido, é como se você não fosse satisfeito com nada que acontece na sua vida. Está na hora de você entregar a sua vida para Cristo, porque você tem a Bíblia como uma verdade, como livro sagrado, mas não faz o que a Bíblia diz. E enquanto você não fizer o que a Bíblia diz, você nunca vai estar realizado. Escute uma coisa, gente, e eu vou encerrar aqui agora. O Evangelho é mudança de mentalidade. O Evangelho é transformação de vida. A Bíblia nos diz que nós precisamos prestar um culto a Deus racional pela transformação do nosso entendimento. O Evangelho precisa mudar tudo aquilo que você acha que você sabe. Porque até aqui, não falo de todos, mas muita gente já fez tanta coisa. Cadê o resultado? Já está ficando velho e não tem resultado. Mas insiste na velhice. Parece até que diz que eu não vou mudar, eu não consigo mudar, eu não consigo fazer. Mentira. É para ajudar a sua procrastinação e invalidar você o tempo todo por falta do resultado que você não tem mesmo. E aí eu cheguei para essa pessoa: amigo, se você morrer hoje, agora, qual é a lembrança que vai ficar dentro da sua casa? A sua filha vai dizer o quê? Morreu meu papai. E quem era meu papai? Meu papai. A sua esposa vai dizer o quê? Morreu meu marido. Quem era meu marido? O provedor da casa. E aí? E o resto vai lembrar de você como? Será que vão lembrar: morreu um grande homem que deu a sua vida para mudar outras vidas, para transformar outras vidas? Morreu uma grande mulher para mudar muito de vida, para transformar outras vidas, que se doou, que se entregou por amor de muitos. Jesus morreu, mas porque ele é lembrado até hoje, e tem mais de trilhões e bilhões, ou quadrilhões, ou multidão incontáveis de discípulos. Porque ele tem? Porque ele fez algo que marcou a história. Silvio Santos morreu ou não morreu? Silvio Santos fez algo que marcou a história. Todo mundo lembra, até quem era mais novo aqui lembra. Quem quer dinheiro? Aí eu perguntava, e eu ainda até hoje não sei porque ele dava dinheiro às pessoas.
Não sei se aquilo era marketing, que eu acho que ele era o maior marqueteiro e não tinha nem nada, era marketing. Dar dinheiro para chamar a atenção, a audiência. E todo mundo aqui assistia a Silvio Santos. Assistia ou não assistia? Quem é Silvio Santos? Um homem que abençoou um monte de vidas. E ele morreu dizendo que Jesus é o Senhor, gente. Billy Graham morreu. Hoje o filho dele segue fazendo a mesma coisa que o pai fez um dia. Quando você fala do nome Billy Graham, é um nome respeitado. É um pastor, um homem de Deus que cruzava, viajava para todo lado, falando cruzada, falando de um amor de Jesus. E interromperam ele em uma entrevista e perguntaram: e aí, se tudo que você pregou fosse uma inverdade, ou não fosse a verdade, como vocês dizem que a Bíblia é a verdade? Ele respondeu com propriedade: eu faria tudo de novo. Por que você faria de novo? Porque através da minha vida e no nome daquele que eu pregava, milhares de pessoas foram transformadas, curadas, libertas, livres. Deus te chamou para ser pescador de alma. Ei, você está vendo esses lugares vazios? Não é por causa do pastor não, que o pastor está aqui pregando e se esforçando para alimentar. É por causa de você que não botou uma alma aí do lado, porque quem ganha ovelha é ovelha. Quem gera ovelha é ovelha, não é pastor. Pastor, apacenta. Ovelha, gera ovelha. Já parou para perguntar quantas almas você ganhou esse ano? Estamos acabando o final do ano, gente. Eu queria refletir isso com você hoje. Hoje é quarta-feira, é um culto de milagre. Mas eu só posso viver milagres que vai preencher os meus vazios quando eu entendo que eu preciso mudar a minha mentalidade. Ei, tem mulheres que não conseguem ganhar um marido. O que está faltando? Será que Deus está errando? Ou será que está faltando sabedoria? Pastor, é porque você não conhece o marido e nem quer conhecer, a não ser quando ele vier aqui. Mas eu preciso lhe dizer isso. Por que eu preciso lhe dizer isso? Porque você consegue ganhar outras coisas dele. E porque você não ganha ele para Cristo? Está entendendo ou não? A sabedoria não está no homem, a sabedoria está em você, mulher. Pastor, você me jogou uma responsabilidade, joguei. Agora vai estudar na Bíblia o que você precisa fazer para você ganhar seu marido. E olhe todo o papel da mulher. Se esforce a saber as mulheres de relevância, o que elas fizeram. Se você praticar tudo o que essas mulheres fizeram e não ganhar seu marido, é porque ele é ruim mesmo. Mas se você não fez nada ainda, eu chamei para a igreja, não quer vir. Mas não tem nada a ver. Seja a igreja que ele precisa ver dentro de casa. Seja a mudança que seu marido quer ver dentro de você. Chega, gente, para de transferir. Pedro podia transferir a culpa, sim ou não? Podia ou não podia? Foi o mar que estava ruim. Não tem peixe. Ele jogou a culpa nele. Pesquei a noite toda e não peguei. Que ele está dizendo o quê? Não peguei. Ele não transferiu culpa, gente. Vou lhe mostrar como é que pega. Sempre Jesus está nos ensinando que a palavra dele é o que nos direciona. O resto é resto. Mas esse livro é bom. Beleza. Eu vou ler os livros 5, né? Como é? 5 linguagens do amor. Vai lhe ajudar? Vai. Mas vai lhe ajudar mais se você viver a palavra.
Porque você pode aprender uma linguagem de amor e às vezes por causa de um grito na sua cabeça, sua carne falar mais alto. Eu fiz o exercício para conquistar e depois eu vou a pique, eu vou afundar. Você está entendendo, gente? Porque não é sobre muitos peixes no barco, é sobre o quanto você vai aguentar levar o barco de volta para a areia sem afundar. É o quanto você vai suportar as coisas na sua vida para chegar ao destino que Ele tem para você. Que o propósito dele é fazer você, homem, mulher, ganhador de almas. Ele não está dizendo que é fácil, mas Ele está dizendo que você é capaz, que Ele acredita em você, que Ele confia em você. Ele confiou o Evangelho em mim, em você. Ele nos deu esse dom, essa dádiva de anunciar o reino, de anunciar as boas novas. E às vezes a gente desiste tão fácil, gente, porque a pessoa diz não pela primeira vez, porque a pessoa diz que não quer, aí você desiste, eu não vou insistir. Não é bem assim. É o seu exemplo. Meu pai era padre. Mas padre como, pastor? Ele só pulou o muro para casar com minha mãe. Quando viu, nem rabo de saia era, viu? Porque naquela época para ver uma saia era de feio. Hoje, você já vê por aí já de qualquer jeito. Não era isso. Ele passou, se encantou com a beleza, pulou o muro e disse, já foi, vou fugir do convento. Fugiu. Mas era católico de pé roxo, até, meu Deus do céu, para tirar dele aquilo foi a coisa mais difícil que eu tive que dizer assim. Eu disse, Deus me deu a estratégia para ganhar meu pai. Mas meu pai viu a transformação em mim. E quando eu tinha uma palavra liberada, que ele olhava para mim e dizia, quem era meu filho, quem meu filho é agora? Quem era meu filho, quem meu filho é agora? Ele ficava olhando e observando, e aí ele começava a dizer palavras da Bíblia. Eu falava para ele, pai, você está lá no Salmo 23, com a Bíblia aberta, beleza, me conta aí sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí ele entrava, né, mas bota o Salmo 115. Aí eu catava um Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós. Eles servem aos ídolos, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, não é? Mas aí você olha aquilo tudo e você vai entrando nos mandamentos. Abra Êxodo capítulo 20, vamos estudar. Bíblia católica, meu pai, porque eu gosto da Bíblia católica, mentira pura. Estava evangelizando ele com a Bíblia dele mesmo. Eu disse, eu vou te evangelizar pela sua, porque esquece os 7 livros, a gente vai esquecer e vamos para a católica, e tome. E ali ele ia ouvindo. Aí eu achava que meu pai não ia mudando, porque ele ia ouvindo, e quando eu saía, ele disse, eu vou estudar mais a Bíblia. Então a Bíblia que ficava aberta no Salmo 120, ou 23 e o 91, às vezes na casa dele, ele começou agora a tirar a Bíblia de lá e começar a ler a Bíblia. E ele começou a entender. E meu pai morreu aqui nos meus braços, salvo em Cristo Jesus. Minha mãe olhou para um lado, olhou para outro, congregou em uma igreja, congregou em outra, até pegar confiança na minha transformação. Quando ela pegou confiança na transformação do filho dela, sabe o que minha mãe disse? Filho, eu olho para você, eu vejo a sua mudança, a sua transformação. E isso me faz ser tão agraciada de ter gerado um filho pastor. E hoje eu posso dizer com todas as palavras, tu és o meu pastor. Chateada comigo porque eu saí de Cruz das Almas, que vim para cá, que deixei ela lá congregando na igreja lá sem mim. Mas enfim, minha irmã, meu cunhado, minha outra irmã, quando está no momento mais difícil da vela, liga para quem? Pastor Fábio. Irmão, ora por mim. Tá bom, meu irmão.
Já crê em Jesus agora? Creio, eu acredito, eu sei que Deus. Porque minha mãe fica enchendo meu saco, né? Eu disse, não, minha mãe, sua mãe está velha, deixa lá. Esqueça isso. Não tem como mudar a cabeça de velho. Então, o evangelho tem que ser pregado. A sua família precisa ouvir você. Mas ela só vai ouvir você quando você for transformado, gente. Às vezes vocês entram aqui, vêm para a igreja, mas vêm atrás daquilo que Jesus tem para oferecer a vocês. Ele quer dar tudo o que vocês precisam, mas não é sobre tudo que vocês precisam somente que Ele quer fazer. Ele precisa transformar você por dentro, mudar essa mentalidade sua, para você aprender a ser um homem, ser uma mulher de Deus aí fora. Porque você tem que ajudar pessoas, semear na vida de pessoas e fazer com que pessoas sejam atraídas para Jesus. Essa é a mensagem que eu quero falar com você hoje. Essa é a mensagem que eu trouxe para você hoje. Eu queria convidar você que está um tempo, 1 ano, 2 anos, aqui nessa igreja. Não sei quanto tempo você está aqui, ou se já veio da outra lá, do outro local da gente. Mas hoje está prostrado, está parado. E eu não falei em momento algum de oportunidade em igreja. Eu falei de lá fora. Eu parei porque não me dão oportunidade. Esqueça isso. Não tem nada a ver com a igreja. Uma hora a sua oportunidade vai chegar. Estou falando de lá fora, onde não tem pastor para ver você dando glória a Deus e aleluia, onde não tem irmãos para te vigiar e para te olhar, e você está no seu momento, talvez sozinho, ou com alguém, ou com companheiros, com companheiras, ou em uma academia, ou em algum evento, ou qualquer lugar. O que você está fazendo lá fora? Pastor, eu não tenho força para pregar, eu não tenho força para semear na vida de pessoas, eu não tenho força nem para orar mais, pastor, porque é tanto vazio que tem em mim. Mas Deus vai falar com você, especialmente aqui, para dizer para você, foi Ele que te escolheu nesse vazio. Ele acredita em você. Ele vai encher seu barco de uma forma que seu barco vai ser preenchido para você dividir com muita gente. E é nesse vazio que Ele quer entrar hoje. É nesse vazio que Ele quer, pode vir. É nesse vazio que Ele quer preencher nesse momento. E é esse vazio que Ele vai despertar em você hoje. Para você abrir a sua boca. Mas não abrir a boca como aquele que não vive, ou aquele que ainda está aprendendo o que acha que deve ser. Mas abrir a boca com a certeza daquilo que você é, com a identidade que você tem de filha e de filho de Deus, com aquela pessoa que sabe o que está fazendo porque Deus te chamou para isso, e tem certeza da sua salvação e quer levar a salvação para os outros. É essa certeza. Eu quero orar por você aqui na frente, em nome de Jesus. Vem aqui no seu lugar, porque eu preciso encher você daquilo que eu tenho aqui, que eu estou cheio, que eu estou transbordando. Eu preciso que você abra a sua boca aí fora. Eu preciso que você viva essa palavra como você tem que viver. O Evangelho não é Evangelho de me dê, gente. O Evangelho é Evangelho de me encha, de eu quero ser mais, eu quero ter mais de Ti. É um Evangelho que me preenche, é um Evangelho que me faz derramar, chorar lágrimas, mas lágrimas não é aquela lágrima egoísta, mas é a lágrima da dor do meu irmão, da minha irmã, das pessoas que estão indo padecendo, sofrendo, das pessoas que estão indo a fracasso e se perdendo, e às vezes você ou eu também não temos ido lá e feito aquilo que a gente precisa fazer, porque a sua ocupação é maior
do que o seu propósito. Deus está falando nessa noite. Chega de estar ocupado com tudo aquilo que não é pleno na sua vida, naquilo que não traz revelação da palavra. Está na hora de a gente estar preenchido daquilo que nós nascemos para fazer e vivermos o propósito de Cristo nessa terra. Deus tem um avivamento para derramar sobre essa igreja fenomenal, e nós estamos ministrando várias palavras onde a presença dele está nos enchendo todo o tempo. Mas para que isso? Se eu me encho e não transbordo na vida de outro, se eu me encho e não abençoo o outro, se eu me encho e não estou ali curando outra pessoa que precisa de uma cura, está na hora de você curar. Pastor, eu sofro tanto que eu ainda não me sinto curado ou curado. Chega disso. Você já ouviu palavras suficientes que está na hora de você viver, mas você precisa aceitar. Não se assombre mais como Pedro se assombrou. Não fique com medo como Pedro criou o medo da pesca que ele estava tendo. Mas entenda a voz que diz: Tiago, João é seu amigo. Eu não vim aqui só para lhe abençoar, mas eu vim aqui para te chamar, para te convidar. Tem gente que tinha vários anos de crente, 10 anos de crente, que andava com folheto na mão, folhetando pessoas. Hoje, até para enviar uma mensagem de um convite de culto para alguém, não consegue enviar. Você está entendendo o que eu estou falando com você? Até para convidar alguém, uma amiga de faculdade, um amigo, alguém próximo, não consegue enviar. E quando você devia passar o final de semana todo ali mandando mensagem para todos os seus amigos do WhatsApp. Ali você vai saber quem te ama, quem é legal com você ou quem não é. Um dia ela vai dizer: hoje eu não posso, amanhã eu não posso, mas uma hora ela vai se sentir constrangida e vai dizer: eu tenho que pagar todo esse convite que eles estão me dando, então eu vou ter que ir lá nessa igreja. E quando ela vem aqui, o Senhor lança a rede e a pesca fica maravilhosa. Mulher, homem, vocês são pescadores de alma. Não vá para o ano de 2026 como uma pessoa que só pede, pelo amor de Deus. Vá para o ano de 2026 dizendo: Senhor, no ano de 2025 eu não ganhei ninguém para o Senhor, mas nesse ano, quando seja, nem que seja uma vida, eu vou trabalhar o ano todo para ganhar. Tem muita gente querendo te ouvir, mas às vezes você não falou. Rodolfo trabalha comigo e sabe que na mesa de reunião Jesus está no meio. Clientes que vão lá desviados, volta para Jesus. Gente, você é aquele que Deus escolheu. Ah, não, é só o pastor. Não. É você. Salva-se. Salva outros. Diga: eu vou mudar. Diga assim: eu vou mudar. Chega de viver essa vida enterrando. Chega de viver essa vida sempre dependendo de alguém falar algo para mim, para me levantar, para levantar minha cabeça. Eu vou ser mulher de oração, eu vou ser homem de oração. Eu preciso pagar esse preço que Jesus me deu com essa missão. Eu tenho que me encher do Espírito Santo. Há 10 anos atrás, está com quantos anos de crente já? 20. Vamos botar 10 anos, eu não vou nem muito longe. Há 10 anos atrás, se falava de uma campanha de buscar Deus em oração. As pessoas iam em monte, quantidade. Vamos orar. Não era cultuar não era palavra não, é orar. E a pessoa ficava ali meia hora orando de joelho. Era assim ou não era? E quando abria o culto, aquela presença gloriosa invadia a igreja. E
pessoas eram batizadas no Espírito Santo, cheias do Espírito Santo. Mas para Deus fazer isso, Ele precisa da sua sede. Ele quer saciar a sua sede. Mas cadê a sede? Tenha sede, gente, para beber água. Eu já era para ter encerrado a mensagem o tempo todo, mas Deus está continuando falando com você diretamente. Cadê a sua sede? A igreja está fria. A igreja nunca fica fria, porque o dono da igreja é Cristo. Quem esfria somos nós. Nós que esfriamos. E quando a gente esfria, a gente não sente mais nada mesmo. A gente sente dor, a gente sente problema, a gente sente tudo, mas não sente a presença. Por que não sente a presença? Você está tão distante dela que é difícil você sentir. Às vezes a pessoa está do seu lado, mas você não consegue enxergar. Jesus está aqui dizendo: deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Mas se você não abrir, eu não tenho como invadir. Oh, meu Deus. Vejam, Ele traz. Está na hora de você abrir o coração e dizer: olha, Deus, eu quero saber mais de nada. Eu quero ser um ganhador de alma. Soberano em poder, Ele virá. Vamos mudar, vamos mudar. O governo está nele. Vejam, Ele traz. Feche seus olhos. Consciência. Você dá a mão para cá, para esse povo que está aqui na frente. Você que não quis vir aqui na frente, coloque a mão no seu coração agora.